nós saímos de uma coisa que era sempre a mesma coisa, e hoje você tem diversidade. E essa diversidade, ela acontece tanto no nível, assim, de região, de local e por aí vai. Então, nesse aspecto, eu acho que, como congregação, cada um vai ter que encontrar o seu melhor caminho nesse contexto, né? Porque a diversidade, ela é excelente porque ela, né, ela expande, mas ela também traz consigo a sua questão, né, mais assim, né, não, mas se for desse tipo, eu não fico, mas se for desse tipo, eu não fico. E aí talvez a gente precisa estudar um pouquinho mais, né? Abrir mais a Bíblia, olhar mais para a nossa teologia e ver o que cabe e o que não cabe. Porque às vezes a gente olha não a questão teológica, a gente olha o estilo. E daqui a pouco, assim, porque não é o estilo que eu gosto, né? É um estilo, né, do mundo e assim por diante, né? Mas qual é o estilo que de repente não tem lá no mundo, né? Então, é claro que nós vamos ter sensibilidades, assim, né, de pensar um pouquinho, né, o que aquele estilo, em determinado momento, provoca em mim, né? Quais são as lembranças que eu tenho a respeito disso ou daquilo, né? Mas esses elementos, né, eles não deveriam ser assim, né, para a gente se fechar e não conversar sobre, e estudar, né, teologicamente, né, o que cabe. E aí talvez a gente tenha uma dificuldade muito grande, né, porque às vezes ao invés de usar o teológico, eu uso o eulógico. Eulógico. Aquilo que eu penso, né, aquilo que eu, né, por exemplo, assim, de vez em quando você ouve, assim, algum hino do Inário que foi tocado em outra versão, né? E aí você ouve o comentário assim, ficou legal, ficou bacana, mas não dá, né? Não consigo cantar ele de forma diferente, né? Tá, mas isso é porque é uma coisa teológica ou é uma coisa, né? Qual é o ritmo que os levitas usavam lá no Antigo Testamento, nesse contexto, né? Então, né, o eu lógico nesse contexto musical, a gente tem que ser muito sincero conosco mesmo quando a gente vai discutir determinadas coisas, para não ir por esse caminho, né? E aí termos, assim, né, uma boa conversa, um bom diálogo, né, uma franqueza nesse quesito todo, porque nós temos, né, muita diversidade. Só que, por outro lado, também, como igreja, né, eu acho que é muito importante que nós mantenhamos a unidade. Então, por exemplo, assim, né, eu gosto quando eu vou numa igreja, num culto lá no Nordeste, e eu me sinto dentro da minha igreja. Da igreja luterana. Então, né, e aí, nesse contexto, é que a gente vai perceber, assim, que, né, o estilo da música em si, né, talvez ele pode diversificar, mas, por exemplo, se eu vou num culto e só tem, né, banda, por exemplo, do início ao fim, né? Então, qual é a finalidade daquele momento, daquele louvor, né? Será que nós não deveríamos pensar, então, e aí, né, é uma questão que pode ir adiante, né, além disso, né, a gente pensar como igreja, né, nessa questão, né? Qual é o lugar de cada elemento, né? Às vezes a gente corre o risco, né, de ir pro extremismo, né? Eu já participei de alguns cultos em que eu não consegui identificar nenhuma ordem litúrgica, nada que me remetesse ao que é o que a igreja luterana, a prática da igreja luterana. Eu fiquei pensando, mas em que local que eu estou? Exato, eu estou numa igreja luterana ou estou em outro tipo de denominação? Quando começa a ter esses questionamentos, acho que a gente tem que levantar a antena, né? Exato, né? Quando a gente não consegue visualizar essa estrutura litúrgica, né, desses elementos, né? E aí talvez, assim, por que mudou, né? E por que de repente, né, isso não passa então por um todo, né? Para que haja essa, né? A gente tem elementos, né? Nós somos membros de uma igreja que é litúrgica, né? Que é tradicional no seu estilo e assim por diante, né? Não é bíblico, é um diáfaro, concordo, entendo, né? Mas nós somos a IELB, né? Então, como é que nós vamos ter aí 1000 e poucas congregações e cada um fazendo um negócio diferente, né? E aí, daqui a pouco, né, as pessoas começam a olhar assim, bom, nem eles conseguem se entender em quem eles são, a gente corre o risco de perder a identidade. Gostou desse conteúdo? Você pode assistir o programa na íntegra no YouTube e Facebook da Rádio CPT, ou ouvir o nosso podcast do Spotify da Rádio Oficial da IELB.
Acesse os canais e se inscreva para receber as notificações e ficar por dentro de todos os nossos programas.